Olá, Gihan, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Renato. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Gihan, eu vou fazer uma breve e rápida introdução aqui para a nossa entrevista de hoje, tá bom? Então, a Gihan é uma das candidatas, né, do Prêmio Marcelo Verlenja, da categoria Gestora Inovadora, né? E esse prêmio é uma iniciativa da BHV, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, e é uma espécie de reconhecimento à existência do Marcelo Verlenja. É uma pessoa assim que não está mais aqui conosco, né? Extremamente e que foi extremamente dedicado à classe veterinária, né? Foi fundador do Hospital Veterinário Verlenja, um hospital muito respeitado no interior de São Paulo, que completou, né, em abril desse ano, 28 anos de existência. E o apelido dele, né, Gia, era velho. Sim, velho. Mas não de velho, tá? Ele partiu para o mundo espiritual com 52 anos de idade, bem prematuro, né? Mas assim, deixou um legado marcante. Eu, particularmente, nunca vi alguém que tivesse algo negativo para comentar dele. E esse comportamento muito bacana influenciou muita gente, muita mesmo. E com a ajuda dos irmãos e da esposa, viabilizou uma série de evoluções da medicina veterinária no interior de São Paulo. Por exemplo, foi a primeira tomografia de Campinas e região, uma, e uma das primeiras UTIs, né? E outros vários e vários diferenciais, né? Ele fazia parte também da comissão de técnica de clínicos de pequenos animais do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo e foi um dos fundadores da BHV. E Marcelo pensava assim, né, Girra? Ser médico veterinário é exercer humanidade, é reunir em um profissional a ciência, o amor, a razão, a empatia, o compromisso com a saúde, a psicologia e o respeito pelos animais e seus tutores. Trata-se de um desafio diário que nos permite o crescimento contínuo e nos leva a oferecer cada vez mais o melhor de nós mesmos para todos. Então, né, Girra, um cara assim só poderia ser homenageado. Ah, o velho é de amigão e não de velho, tá, Girra? Apesar dos muitos cabelos brancos do Marcelo desde sempre. E é um cara que foi feito para a gente não esquecer. A gente vai entrevistar aqui a Girra para conhecer um pouco mais dela, porque ela está participando, né, do prêmio Marcelo Verlenja e na categoria gestora inovadora. Gihan, a definição de inovação para que a gente possa concatenar com gestora inovadora, né? Então, assim, qual que é a definição, né, segundo o dicionário, Gihan, de inovação, né? Inovação significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio, e se refere a uma ideia, um método ou um objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores, né? Então é criar uma ideia nova, um método novo ou um objeto novo, muito diferente do que já existia até esse momento, né? Então a Girra ela tem tudo a ver com a atividade dela profissional, né? E eu acho que é uma forte candidata aí para o Prêmio Marcelo Verlenja na categoria Gestora Inovadora. Então eu vou fazer a primeira pergunta para ti, Girra, que é o seguinte: por que você se candidatou ao prêmio? Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço o seu tempo para fazer essa entrevista. E meus parabéns para a família Verlengia. Eu tive o prazer de conhecer eles pessoalmente. Até são pessoas que usam meu sistema, respeito muito, gosto muito dessa família. Fico honrada de estar aqui com vocês. Falar a verdade, eu fui convocada a participar nessa premiação.
Eu me senti muito honrada com essa convocação, né, por começado na área veterinária há 6 anos atrás, querendo mudar toda a história da área veterinária em termos de uso de tecnologias fortes na área de imagens médicas, na área humana, que eu levei para a área veterinária. Acho que independente se ganhar ou não ganhar, acho que só estar aqui com você, estou contribuindo com a área veterinária para chegar nesse patamar de inovações na área de imagens médicas. Isso para mim é um prazer enorme. Estou participando e parabenizo essa iniciativa da ABHV de fazer essa premiação para estimular essa parte de inovações na área de veterinária, né? Girra, você de qual país de origem, Eu Girra? sou libanesa, naturalizada brasileira. Então, eu vim aqui para o Brasil já adulta, né? Tenho esse sotaque. Estou aqui há 26 anos, casei com um brasileiro, tenho 4 filhos brasileiros, né? Estou aqui servindo esse país como fosse meu país. Girra, eu queria, né, por gentileza, entrevistar a sua alma nas próximas perguntas, né? Claro. E lógico, você pode ir concatenando também com a explicação sobre as suas empresas, os seus projetos profissionais também, porque Uhum. tem tudo a ver, né? A inovação com o seu negócio, né? Então, Sim. a segunda pergunta, né, Girra, que eu estou fazendo para a sua alma, o que é uma gestora inovadora e por que isso é importante para a sua empresa, Girra? Legal. Acho que uma gestora inovadora ou gestora inovadora são pessoas que têm a mentalidade, né, e a prática de inovação. Como é que essa mentalidade, essa prática de inovação você coloca numa empresa, né? Primeiro você tem que ser uma pessoa que pensa diferente em termos do que já vem acontecendo, né? A inovação não é necessariamente ligada à tecnologia, ela pode estar ligada a processos, né? De processos que você muda o jeito que você faz para você um jeito melhor e que gera mais ganho de tempo, de eficiência, até ganho de custo financeiro para a instituição como um todo. Então, como gestor inovador, ele tem que estar sempre ligado ao mercado para ver o que tem de novidade. Ele tem que estar sempre, tem resiliência para mudança. Então, quando tem alguma coisa que vem para você mudar ser conservador para coisa nova, tem que estar você aceito a isso e você tem que também estar ciente que mesmo você sendo gestor inovador, você tem essa possibilidade de você errar. Então, também você tem que aceitar esse erro e levantar e ter resistência para ir para frente. E a mais importante de tudo, que o gestor tem que implantar essa cultura de inovação dentro da empresa, dentro da equipe como um todo, porque a empresa é uma cultura que você tem que embutir de inovação na empresa, né? Misturando um pouco com que a Dr. Nuvem, que é o produto para a área de imagens médicas, nós trouxemos a facilidade de que os centros diagnósticos e os médicos que usam a radiologia, eles conseguirem transmitir as imagens localmente para aquele lugar no mundo, no Brasil, sabe? Ele conseguir acessar a imagem, conseguir ver a mesma resolução que tem no equipamento, conseguir fazer o laudo, conseguir o paciente pegar o laudo pela internet. Então, a gente falou de cloud na área veterinária há 6 anos atrás. Começamos com essa cultura e começamos com centros diagnósticos fortes. Nosso primeiro cliente foi o pessoal do Laudos Vet, Provet, o Cães e Gatos. Então, a gente teve essa Clinivet, né, em Curitiba, só de Berlândia, que também são clientes nossos. E essa parte de como gestora, quando eu entrei na área veterinária, não era algo fácil, né? Mesmo sabendo que na área veterinária não tem tanto recursos financeiros igual a área humana, mesmo não tem para a empresa minha retorno financeiro, eu insisti porque foi um propósito meu de ajudar uma área carente na área de inovação. E, Girra, vou fazer uma pergunta para ti fora do nosso script, né? Claro. Você pode responder agora ou pode deixar para o final também, porque eu estou te pegando de calça curta, né? Opa! Não é nem nenhuma pergunta assim pegadinha, mas
a inovação está muito intrínseco, né, do ponto de vista do setor de saúde, ao que você faz. Está muito, né? Tudo que é inteligência artificial vai explodir junto aí com a sua área concomitantemente, né? Então, talvez assim, do ponto de vista de enxergar um pouco sobre o futuro, né? Provavelmente você está um passo ou dois passos à nossa frente como médicos veterinários, né? Então a minha pergunta é o seguinte: você, dois passos à nossa frente, olhando nuvem, olhando internet, olhando dados, olhando imagem, o que você está vendo que a gente ainda não está vendo? Olha, difícil isso aqui, né? Acho que assim, o que eu estou vendo, algo muito assim, impressionante, né? Eu vejo que com toda essa evolução de tecnologia, a gente fala de AI, de machine learning, de blockchain, são termos muito bonitos, mas eu vejo que na prática tem ainda um pouco de distância para a gente começar a aplicar essas inteligências dentro do mercado. Eu vejo que assim que a gente vai focar mais no fazer o feijão com arroz bem feito, sabe? Porque para você começar, a gente tem que focar mais na parte de digitalizar dados, né? Se você não tem informações embutidas em cloud, você não consegue fazer AI. Então, acho que tem que voltar um passo atrás na área de saúde. E isso que eu estou falando não apenas na área de saúde veterinária, mesmo na parte humana. A gente não tem prontuários eletrônicos, por exemplo, no Brasil, tem apenas 20% 100% digital, 80% não são. Então, imagina a área veterinária que está um pouco atrás, né? Então, acho que a área veterinária que eu vejo, ela vai seguir o mesmo, a curva de aprendizado que a área humana está seguindo há 10 anos atrás. Vai começar a fazer o quê? A digitalização. Você começar a inserir dados da jornada do paciente, desde a chegada até na sua casa e até o check-out do hospital. E além disso, acompanhamento, onde o PET ele consegue ter via telemedicina, que ela foi aprovada após a era humana praticamente 2 anos, vai começar a ter essa parte de telemonitoramento, teleorientação, telemedicina, para você conseguir acompanhar seu pet em casa. Então, essas coisas que a gente está 2 anos atrás, na área veterinária, estamos migrando para o mesmo caminho da área humana, para depois a gente conseguir trabalhar fortemente com dados para fazer AI. Então, entendi. Então, quer dizer, estamos atrasados, não é tão simples esse caminho, mas com certeza você vai ser uma das principais precursoras de conseguir realmente criar um novo padrão, né, pelo menos em imagem para a medicina veterinária, né? Amém. Então, e assim, então você está vamos dizer assim, realmente num outro cluster, num outro grupo, né, de pessoas que realmente estão muito focadas em entender as inovações, né? Mas a realidade que você vive né, ao se relacionar comercialmente com os veterinários, então você realmente tem paradigmas, você percebe ideias que eventualmente estão distantes, né, das últimas inovações. Então, nesse sentido, né, Girra, queria fazer a terceira pergunta para ti, que é o seguinte: por que a medicina veterinária carece de líderes inovadores? Qual que é a sua percepção, Girra? Eu acho que assim, a primeira coisa que faz com que tenha essa carência de líderes inovadores, a parte de cultura da organização de conservadorismo, sabe? Muito conservadores. Então, você vê que esse medo de você mudar o que você fazer, você chega em uma rotina. É claro que a inovação, eu digo que não é algo fácil, né? Não algo bonito, como falar inovação, beleza, não. É algo doloroso mesmo. E essa parte de você enfrentar esse risco, ele faz com que você não seja conservador. E como tem muitas pessoas conservadoras na área veterinária, isso também encarece. E outra coisa que fazer isso, a parte de competitividade.
no mercado veterinário ele é muito competitivo. Então, essa competição, ela faz com que na cultura tem esse medo de você inovar, para você acha que você tem que, aliás, tem que ser ao contrário em relação a isso, mas você tem medo de você fazer um risco e você não seja competitivo no mercado. Essa parte que também faz com que encarece. E mais uma coisa também que encarece, a parte de investimento em recursos humanos inovadores. Você trazer mais gestores que muda a cultura da empresa para você trabalhar em algo inovador. Isso faz com que você olhe de forma diferente para o mercado e faz essa defesa como um todo. E também acho que investimento em recursos financeiros, né? Para você fazer inovações, eu digo, o investimento não pode ser encarado como custo, né? Tem que ser como investimento. Então, essa parte ao longo prazo, você tem que entender que você consegue sobreviver com o que você está, se inovar, por curto prazo. Para inovar, você fazer investimento, mas ao longo prazo você vai sobreviver mais em relação a isso. E a crise do Covid que veio, ela mostrou muito bem aquelas empresas que estão mais em tecnologias, elas conseguiram readaptar, mudar, inovar e manter até ir para frente mais com essa cultura de inovação. Mas acho que essa parte mais de ser pessoas conservadoras, não tem reconhecimento das pessoas que inovam, acho que esse prêmio que vocês estão fazendo agora, acho que é uma iniciativa boa na área veterinária, de você se reconhecer, de você incentivar as pessoas estão inovando para que sejam assim um caminho, um exemplo para outras pessoas inovarem também, Renato. Mas, Girion, você acha que, aí voltando a tentar entrevistar a sua alma, né? A minha alma está apontada. Aí, assim, mas o que é esse bloqueio, né, que você tem percebido aí na sua trajetória dentro da medicina veterinária a respeito de medo ou de, sabe, esse congelamento no sentido de veterinários buscarem, né, inovar, sair do status quo, mudar o modus operandi, assim. Lógico que tem a questão do caixa, dinheiro, né? Talvez tenha um pouco de medo no sentido de mudar um pouco a forma de trabalhar, precisar lidar mais com computadores, com softwares, etc. Mas isso tudo, os tutoriais, né, e os treinamentos servem justamente para poder encurtar essa curva de aprendizado. Mas a gente enxerga, né, Gihan, que existe um medo sistemático. Por quê? Perguntando agora para a alma da Gihan, por que existe esse paradigma, Gihan? Eu acho que assim, é cultural, sabe? Cultural essa parte. Quando você não tem pessoas que mostram o caminho, e fácil você ter esse medo. Eu digo que assim, o ser humano, ele é inimigo da ignorância, sabe? Então, assim, quando alguma coisa que você não conhece, você ignora, ela é seu inimigo. Acho que quando a gente não tem essa educação cultural para mostrar para a área veterinária que há caminho para você inovar, há caminho para você inovar com redução do custo, há caminho para você mudar seu processo para melhor, para você ter essa iniciativa de você inovar. Então, você mostrando esse caminho com educação cultural, não é algo fácil. Então, assim, ter pessoas que conseguem mostrar para eles que dá para mudar isso vai tirar um pouco o medo. E, claro, assim, inovar, como eu falo, tem um risco, né? Um risco. A pessoa tem que ter corajoso para enfrentar, para sair da zona do conforto, enfrentar esse medo, né? Eu vou dar um exemplo bem básico que enfrentei na minha primeira jornada, né? Eu estava visitando um cliente que acabou de adquirir um raio-x digital. E ele chegou lá, eu falei para esse cliente, um parceiro, eu falei, vamos levar essas imagens para a nuvem sem você investir nada local em servidor. E aí, mas não adianta porque você comprar um raio-x digital e você não usa a tecnologia, sabe? Vai ser a mesma coisa numa chapa.
E aí ele estava com o equipamento instalado, ele estava com... Tem internet, mas ele falou, mas é possível fazer isso? Eu falei, é possível. Mas assim, não tinha cabeamento, né, do roteador para equipamento, ainda não tinha essa parte, porque a maioria da área veterinária, o gestor, ele que é o administrador, ele é financeiro, ele faz a clínica, faz tudo, né? E aí eu fiz o quê? Eu pessoalmente estava lá, eu vou te mostrar como funciona isso. Peguei uma escada, ainda lembro, coloquei, subi no sotão do meu parceiro cliente, né? Conectei o cabo de rede, levei para o equipamento do raio-x, liguei para configurei o equipamento, coloquei o caminho para mandar para a nuvem e liguei para meu suporte. Criei a conta para esse cliente. Eles criaram. Eu falei, abre esse celular agora. Ele abriu o celular. Olha a imagem no celular, sabe? Se tivesse outra pessoa com essa alma de não inovar, ia fazer, não tem internet, ia embora para casa, ia voltar. E o cliente ia ficar sem saber o que é inovação e não vai para frente a área. E esse parceiro está comigo há 4 anos, sabe? Então, assim, ele não me considera como um fornecedor, ele me considera como parceira mesmo. Porque quando você tem essa alma, né, de você tem um propósito e você mostra que isso na prática, a gente fomos quebrando paradigma, sabe? Batendo importa, importa. Fazendo uma educação cultural, mostrando isso que funciona, sabe? Tudo. Então, esse prazer que o gestor de inovação tem de ver as coisas acontecer, levar o risco, pega. Já levei muitas não. Não vou falar não, já foi para um cliente, já bati na porta, me ofenderam, sabe? Eu já. Porque a gente chega com toda humildade, quer entregar alguma coisa. Nós chegamos mostrando mais marketing, que acontece muito, que as pessoas às vezes focam muito no marketing, perde esse senso. Então, acho que esse medo, tudo isso é uma educação cultural que volta para trás inato, que você tem que trabalhar em cima, sabe? Diariamente, para você mudar essa cultura, né? O que o Ronaldo Hertel aqui comentou é muito associado ao que você acabou de explicar, né? Que é quase, né, nesse estágio atual, é quase que a Gihan, como gestora inovadora, não é só dar entrevistas, escrever artigos para revistas, Tirar mas é foto. pegar, tirar foto, mas também pegar a escada e mostrar, né, de fato, o uso daquilo que o Ronaldo colocou aqui, é medo, existe um medo por falta de clareza, muitas vezes do ponto de vista do veterinário que está ali tentando fazer tudo ao mesmo tempo e realmente não dá atenção devida para enxergar o benefício que aquela tecnologia pode realmente fazer no dia a dia dele, e o seu papel como gestora inovadora é realmente sair talvez um pouco da sua zona de conforto para mostrar esse benefício para eles, né, Gira? Acho que é uma coisa, acho que até vou dar boa noite para Ronaldo. O Ronaldo é um grande amigo. Ele me falou uma frase, Ronaldo, acho que foi há 3 anos atrás, que nunca esqueço. Ele falou assim para mim, Gihan, quando você vai vender para veterinário, falou assim para ele, Ronaldo, eu estou com dificuldade para entender, para explicar. Ele falou assim, Gihan, você tem que vender para eles que o tempo e qualidade de vida. O cara que não perde tempo em escanear a imagem, mandar via e-mail, Dropbox, tudo, quando você manda tudo pela nuvem, esse aqui é qualidade de vida para ele. Ele tem que entender que, tá vendo, Ronaldo, que não esqueci, viu? Que isso não é de vida. Então, assim, não tem uma experiência muito boa, Ronaldo, na parte de veterinária. Ele é um grande gestor de inovação. E uma coisa que lembrei agora, Renato, eu estava indo para um congresso fora e estava no avião. E tinha a diferença de horário entre aqui e o Brasil, 6 horas. E eu estava com o WhatsApp ligado com a internet. Um cliente abre chamado. Ele esperava alguém de manhã atender, era 2 horas da manhã. Eu falei, oi, Vitor, estou do CHC, tudo bem? Aqui é Gihan. Faz isso. Eu entrei, atendi o chamado, vi o problema dele lá no avião. E nunca esqueci disso. Gian, no dia que você conseguir mostrar fotos, né, de laudadores laudando usando um computador e um tablet no meio da praia, de uma imagem que foi feita no centro de São Paulo, né? Isso sim é qualidade de vida, isso sim é uma quebra de paradigma. Mas isso não faz parte aqui da nossa entrevista, porque
é só um palpite, né? Não, Mas para eu mim queria, é fantástico. queria colocar uma quarta pergunta, porque assim, legal, você colocou todos os obstáculos, né, que você realmente vem se deparando na sua trajetória de um negócio muito novo para um setor, que é a medicina veterinária, que em muitos casos é bastante defasado, né? Então é um autoaprimoramento, paciência, abordagem, criatividade, etc, 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 né? E aí minha quarta pergunta para ti, né, Giran, é como que é o seu autoaprimoramento pessoal, individual, Uhum. para continuar sendo uma gestora inovadora? Tá legal. Acho que uma coisa que eu não paro de fazer, Renato, leitura, né? Eu diariamente, acho que eu lendo umas 50 a 100 páginas por dia, sabe? No máximo. Eu tenho facilidade com outras línguas, então eu fico lendo apenas o que está acontecendo dentro, fora. E sempre quando alguém para me chama da palestra, assim, alguma coisa, eu sempre trago coisas novas. Então eu sempre vou atrás, estudar para trazer coisas, ideias novas, fazer isso. Então essa parte de leitura é uma coisa que sempre está entre mim. A parte de networking, né? Relacionamento, sempre falando com as pessoas que faz coisas diferentes, melhor para a gente aprender. Fazer mentoria, dar mentoria para as pessoas, né? Isso faz com que eu estudo mais, ensino mais, me espelho algumas pessoas também que são bons para fazer essa parte de aprendizado na parte de cultura. E sempre acho que o que mais faz com que a gente reinventa na parte dos produtos, né? Então, sempre olhar de uma forma diferente o que você faz na empresa, o que pode melhorar em relação a isso, busca ter cursos, né, para fazer isso, cursos, eu faz mais cursos curtos, né, por falta de tempo para fazer isso, alguma assunto que eu estudar em relação a isso. Então, essa parte de você estar praticamente ativo no mercado em 360 graus, sabe? Essa relação de você pegar, porque assim, para mim, Renato, eu digo que a inovação não existe no mercado algo que estagna. Ou você vai para frente, ou você vai para trás, certo? Então você tem que estar trabalhando sempre para frente, porque se estagna você morre em relação a isso. Então essa que é a minha meta, colocar sempre metas que eu tô aqui, quero chegar aqui, sabe? E isso eu faço bastante, sempre desafio a minha capacidade, né? E quem trabalha comigo sabe disso, sempre desafio a capacidade deles para dar esse engajamento, esse gosto de trabalhar conosco na empresa, né? Mas, Giran, você faz esse esforço exaustivo, né? Grande esforço de ler essa quantidade de páginas de um livro, mas com certeza, em algum momento, você consegue sintetizar essas 100 páginas do livro e ter aquele insight da semana, ou aquele insight do dia. Você fala, uau, acho que eu vou fazer isso. Em que momento que a Giran tem esse tipo de uau, puxa, eu vou fazer isso? Em que Tá. momento que isso acontece, Giran? Acho que no momento de madrugada, né? Então, eu tenho um costume, acho que quem trabalha comigo me conhece, eu tenho uns horários meio louco, né? Então, assim, 3 horas da manhã eu tô sozinha, sabe? Não tem ninguém me ligando, ninguém me chamando, eu fico pensando nas coisas. E eu gosto muito de fazer caminhada cedo, sabe? Quando tá ainda escuro, né? Em relação a isso. E minha caminhada também é algo que eu caminho pensando, trabalhando, sabe? Uma coisa que porque eu gosto de caminhar sozinha, né? Não é com ninguém, né? Não gosto de ouvir muitas pessoas falando. Então, acho que essa parte de você estar numa situação serena, que você consegue sentir artefatos, né? Porque também em casa tem 4 filhos, então a casa entra, sai muito, então dia home office, reuniões dia inteiro, cliente, congresso, tudo. Então, essa parte, para mim, as madrugadas, eu consigo fazer isso. E também acho que quando eu gosto muito de ouvir do que falar, né?
Eu sempre gosto de ouvir para ter esse insight do que as pessoas estão falando. Você também, a sua formação é ciências da computação, alguma coisa nesse sentido, Gerard? Eu fiz duas graduações, matemática e ciência da computação. Depois fiz mestrado, doutorado em ciência da computação, mas focada em imagens médicas, aqui na USP, em São Paulo mesmo, né? Então, minha área é mais exatas, mas trabalhei muito como executiva na área de saúde, então eu tenho experiência de gestão, sabe? E você conta um pouquinho do seu currículo, Gerard. Ah, tá. Então, eu comecei a trabalhar acho que com 16 anos, com professor de matemática, né? Quando estava na faculdade, né? Dava aula numa escola americana, né? Para conseguir. Eu tinha uma bolsa de estudo na faculdade americana, ganhei uma bolsa de estudo para fazer graduação. Depois, quando veio no Brasil, eu entrei numa faculdade em computação, né? E no terceiro ano de computação começou a minha jornada na área de como era meu primeiro emprego, analista de sistema no Estadão, agente do Estado, né? Ele foi responsável pela parte que faz a informatização do portal do Estadão de Notícia, na época, que não tinha, a gente construiu em 2001, faz 22 anos, né? E aí, com esse aqui, eu fiquei 3 anos no Estadão, depois teve o terceiro filho, eu sempre teve filho nas faculdades, trabalhando tudo, eu fui para a financeira, dei uma consultoria na área financeira para os bancos, e aí financei meu mestrado, e trabalhei com imagens médicas no mestrado para processamento de imagens de ressonância de tumores cerebrais, né? Para fazer usando AI para processar automaticamente as imagens, né? Sem necessidade do médico fazer um a um delineamento de tumores cerebrais. Depois, no doutorado, eu trabalhei também com Deep Learning aplicado em imagens médicas para diagnóstico de imagens de paciente que tem sepsimia. Antes para prevenir, além de usar a análise clínica, usar a imagem em relação a isso. E eu trabalhei como diretor de tecnologia na área de saúde, no poder de saúde, e no último ano do meu doutorado, eu estava visitando uma feira aqui no Brasil, a JPR, a Jornada Paulista de Radiologia. Eu percebi que tem uma carência para softwares nacionais na área de imagens médicas. Eu percebi que o mercado de pequeno e médio porte, as empresas não têm investimento em storage local, em data center, eles não têm essa condição. Resolvi fazer uma plataforma de imagem na nuvem, onde entra os clientes na nossa plataforma, não precisa ter custo nada local, para ele conseguir laudar e entregar o laudo para o paciente. E a gente, com essa jornada, na pandemia, a gente entrou fortemente com a telemedicina na área humana. Então, a gente tem tanto a área humana, tanto a área veterinária. E com telemedicina, nós fomos pioneiros no Brasil, né? Então, a gente foi um dos melhores empresas de tecnologia de telemedicina no Brasil como um todo. Então, a gente está em grandes hospitais, igual HCor, Lúcio Montoro, Santa Catarina, Mater Dei, Luiz de Vento. Fomos uma referência e tudo foi trabalho de formiguinha, sabe, Renato? Com equipe pequena, né? Graças à minha equipe que eu tenho na empresa, a gente somos 15 pessoas, mas a gente somos focados realmente na produtividade, entregar algo de valor, de inovação para o mercado como um todo, né? Muito, muito legal. E você acha que, é lógico que no seu negócio, nos seus negócios e também muito em função dessas conexões de conhecimento que você teve, está tendo e vai ter, né? Com certeza é mais provável que as inovações sejam puxadas por empresas como a sua do que o usuário final, que é o médico veterinário da imagem, por exemplo, ele te puxe para as inovações. É mais provável que esse caminho realmente seja trilhado e puxado por você ou por empresas como a sua, né? E aí a pergunta é a seguinte, né, Gihan? Vou associar a quinta e a sexta pergunta, né? Lógico que você hoje tem uma carteira de clientes, usuários, especificamente da medicina veterinária, né? E que, com certeza, para que eles fossem transformados em parceiros ou clientes, água morna em pedra dura, né? Foi realmente um grande esforço. E aí, então, instalou, plugou, criou User ID, criou a senha, viabilizou o contrato, maravilha.
Só que, com certeza, né, você pode realmente criar novas inovações para os seus clientes, né, e para a sua equipe também, que hoje está realmente ali programando, configurando, né? Então, eles estão dentro de uma zona de conforto, por mais que você esteja numa empresa inovadora. Mas imagina que você coloque mais inovação, né? Sempre mais inovação, coisas novas, features novos, né? Isso estimula a sua equipe e os clientes, ou também é uma, vamos dizer assim, é uma batalha para cada nova novidade, Gihan? Eu acho que eu não digo uma batalha, mas um prazer, viu? Eu realmente, a equipe que trabalha comigo, eu digo quando eles entram para a empresa, eu falo que não prometo flores, nem eu só tenho dor e lágrimas. Assim, como a gente tem a nossa cultura proposta na empresa é igual, então eu sempre estou colocando a minha equipe em contato com o cliente e vice-versa, em relação a isso. Então, eu mesmo pessoalmente lido a parte de inovação dos produtos. Eu sempre, assim, o cliente, ele é o grande player no mercado para direcionar o produto, porque se você ouvir as dores do cliente como todo, você consegue direcionar o produto para atender o mercado em relação a isso. Então, esse desafio que eu digo que da gente, de a gente ouvir a dor e entregar algo para o mercado no tempo hábil. Isso que faz com que um startup ela seja diferente de que empresa grande que é muito engessada. Então, essa facilidade, eu mesmo entrar para o cliente, ver o que precisa e falar com a minha equipe, ela tem toda a confiança em mim, e sempre traz desafios para a equipe. Então, a gente nunca estamos numa algo mais estagnado em relação a isso. É claro que a empresa tem suas altas e baixas, às vezes tem que chegar um pouco, arrumar processo, organizar a casa, depois de novo. Então, como que eu disse? Uma inovação sempre está contínua, sabe, em relação a isso. Então, a gente arruma, faz, pega e volta. E aí eu sempre eu pergunto do projeto. O Ronaldo escreveu uma coisa muito legal. A dor e que é dar prioridade, foco na solução prática. É isso mesmo, Ronaldo. Eu estou com você nessa palavra, né? Então, eu digo para a minha equipe, assim, o que a cliente está reclamando não é prioridade zero, é prioridade negativa. Então, a gente tem que ir lá e atacar a dor, sabe? Porque se isso está uma dor, porque, na minha opinião, que eu falo assim, o usuário do sistema, ele não vai parar de trabalhar para ligar, para reclamar de alguma coisa porque ele quer. Que realmente está passando por uma necessidade. Esse usuário, para mim, é muito importante. Porque a dor que está com ele, está com outros também. Então, a gente ouve muito, leva a isso, sabe, em relação a isso. E aí, a dificuldade mais de você conseguir filtrar o que realmente é necessário para produto para o mercado. Às vezes, um desejo de um usuário não é, às vezes nem ele sabe que isso é melhor para ele. Você tem que ter essa capacidade de você orientar o usuário, mostrar para ele um caminho melhor, é se inovar, entendeu? E aí convencer ele que falar assim, esse caminho que vai seguir tem que ser isso. E na maioria das vezes, ele se convence, ele faz esse caminho. Eu acho que essa parte de visão que a gente tem, o que vai dar certo e o que vai dar errado, né? Eu acho que puxa, é uma quantidade, né, de entendimentos assim, onde realmente pessoas como você liderando empresas como a sua, realmente e assim, e essa preocupação com o usuário, né, é alguma coisa assim fantástico para um mercado que carece de coragem de inovar. Quando inova, tem esse tipo de postura, esse tipo de suporte, né? Então, é realmente pensando na melhor forma de usar vamos dizer assim, pelo veterinário da plataforma, das suas soluções, realmente para poder realmente eles conduzirem o trabalho da melhor forma possível, né? E eu acho que, assim, palavras finais, né, Jehan? O que você colocaria para todo mundo que vai assistir esse vídeo depois,
sobre o que é importante nessa questão de pensar em ser, em perseguir essa condição de ser um gestor ou uma gestora focada em inovar. O que você colocaria assim como palavras finais, Gihan? Primeiro, eu falo assim, não precisa ter medo para você inovar e você não precisa ter uma verba muito grande, muito investimento para você inovar. A inovação, às vezes, está no processo bem simples na sua instituição, que pode mudar, e sempre você consegue mudar isso em relação à parte de inovação. Então, o que eu digo para o usuário, né? Procura, não é o que você gosta de fazer em termos de inovar, procura o que o seu cliente ele precisa, né? Sabe? Qual a dor do hospital, do seu diagnóstico? Procura o que tem, o que você pode melhorar para o processo. Às vezes, uma mudança de espera na recepção é inovar, sabe? Às vezes, um atendimento diferenciado, humanizado, você consegue inovar isso. Então, não desiste, não, como que fala? Fica desestimulado porque na área humana tem isso, não. Você consegue inovar com qualquer coisa que você tem, consegue inovar. Então, não tenha medo, procura a dor, tenha coragem de mudar, implanta essa cultura na sua empresa, porque o que o mercado mostra que as empresas que estão inovando, elas vão sobreviver com mais tempo e melhor nessa competição que tem na área veterinária em relação a isso. Então, com toda essa parte de mentalidade, de cultura, com a equipe, dentro da instituição como um todo, é importante você ser um exemplo gestor para você conseguir levar a empresa, a equipe para um caminho de outro patamar. Renato, né? Qualquer dia desses a gente marca uma nova live para conhecer o seu processo de inovação, né? Dentro ali da arquitetura, né? De sistemas, como é que vocês enxergam essas coisas para que a gente possa ter mais contato com esse espírito, essa alma, né? De inovação, que realmente é vamos dizer assim, é um desejo de muitos, mas a coragem é pequena e para poucos, né? E como você está já um bom tempo ligado ao setor veterinário, ainda é um setor que carece de possibilidade de usar uma solução como a que vocês oferecem, né? Só para uma parte do mercado, porque todo o restante talvez ainda nem seja digital, né? Mas com certeza gente com essa cabeça igual a sua é que realmente pode nos estimular e encorajar a inovar mais, né? Então, Gihan, esse vídeo vai ficar disponível também dentro da plataforma da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários para que os associados possam assistir esse vídeo, pegar os principais pontos e conhecer melhor a alma da Gihan, que esse que era o objetivo da nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Renato, pelo seu tempo. Eu fico à disposição que você precisar. Também para a veterinária, quem precisa de mim, estou à disposição. Eu sou uma pessoa muito fácil de acesso. Meu WhatsApp não para de tocar. Quem me conhece já sabe disso. Então, eu tenho um prazer enorme estar ajudando nessa área. E um grande beijo para todos. Tá bom. Bom descanso para você e para sua família, Gihan, e muito obrigado pelo seu tempo e contribuição aqui para a gente, tá bom? Eu agradeço. Um grande beijo. Tchau, tchau.